Dizem que a nossa liberdade custa caro, e eu acreditei nisso durante boa parte da minha vida. Mas eu sou mulher e, assim como você, a minha intuição fala muito alto. Não foi fácil. Foram anos e anos de dor, me contorcendo, chorando, pedindo a Deus para passar. No decorrer da minha caminhada, encontrei a solução para as minhas dores. Você ouviu bem, as minhas dores. Eu não estava preocupada com as minhas amigas, com as mulheres da minha família ou qualquer outra mulher. Depois, entendi que, na verdade, tinha era medo. Medo de ser ridicularizada, de me chamarem de mentirosa, de charlatã. E olha, assim que eu tomei coragem e decidi olhar não só para a minha dor, mas também para as outras mulheres como você, sabe o que aconteceu? Sim, eu fui chamada de charlatã, de espertalhona, derrubaram a minha conta nas redes sociais e eu quase desisti. Mas deixou de ser por mim. E começou a ser sobre a Ana, a Thaís, a Manu, a Flávia, a Alice, a Lia e sobre tantas outras mulheres. E hoje é sobre você. Isso mudou a minha vida para sempre. Não sinto mais dor. Muito bom. Cronometrei 21 minutos e ele tinha retirado a dor. Na menstruação passada, eu usei todos os dias e eu não senti cólica. E eu coloquei o Dom e tava assistindo um filme na hora. Em meia hora eu já tava bem, sem sentir dor nenhuma. Passei de milhares de remédios pra quase nada, no máximo uma bolsa quente. Meu fluxo melhorou, minha vida melhorou. Não preciso mais ir pra postinho, eu tô super bem e é o que tem salvado a minha vida. A maioria das mulheres só conhece um caminho quando o assunto é cólica menstrual, que é sentir dor, tomar algo, esperar passar. Ou melhor, rezar para passar, né? E junto com isso, o seu dinheiro vai indo embora, as soluções são temporárias e uma sensação de que o seu corpo está fora do controle. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga e passa pelo seu ciclo. Porque existe algo muito maior que ninguém te conta, enquanto você precisa desmarcar compromisso e viver naqueles dias se contorcendo e gastando o que você tem e o que você não tem, né, mulher da deusa? Eu sei, porque comigo era assim também. Eu vivia exatamente esse mesmo ciclo. E presta atenção, o que eu tenho para te mostrar hoje é algo totalmente diferente, revolucionário. Não existe nada igual no mundo e é muito importante você entender que o meu trabalho aqui agora é trazer para você mais informações, porque eu verdadeiramente desejo que você se liberte das tuas dores. Eu sei que isso pode parecer estranho, por isso que eu estou te falando isso logo agora no início dessa aula, porque eu tenho muitas informações interessantes para te passar aqui. Informações preciosas, valiosas. E é necessário que você fique comigo até o final. Até porque hoje eu vou apresentar para você uma oferta completamente diferenciada que vai durar pouquíssimo tempo. Eu vou te explicar o que é esse dispositivo, como ele foi criado, quais são os benefícios para o teu corpo, quais são as contraindicações, como você deve usar e vou te dar uma oferta imperdível. E eu quero que você seja o meu próximo caso de sucesso. Eu quero sim receber o seu depoimento contando a sua trajetória e a história com seu pequeno quadradinho azul. Eu quis testar o Dom de um jeito que eu tivesse certeza que o resultado no alívio da dor estava sendo dele. Eu sou meio cética, trabalho com tratamentos naturais, mas ainda assim sou uma pessoa muito racional. Então, quando eu tive a possibilidade de testar o Dom, eu testei por 3 ciclos menstruais e eu quis ter certeza absoluta de que o resultado que eu tava sentindo era dele. E aí eu fiz uma loucura, mas tudo em nome de testar o quadradinho azul. Eu aproveitei que eu ia estar viajando, eu já tava numa semana bem corrida, sem muito tempo pra tomar chá, que normalmente os chás aliviam minha dor. Então eu fiquei ali alguns dias sem tomar nenhum chá que pudesse de algum jeito tornar minha menstruação mais leve. E durante a viagem, eu no primeiro dia coloquei o coletor menstrual. Isso é uma coisa que eu nunca faço, porque o coletor me gera uma pressão que causa cólica se eu usar ele no primeiro e ali até no começo do segundo dia da menstruação. Só que dessa vez eu comecei a usar o Dom, pelo menos um dia antes da menstruação descer. Então quando ela apontou que ia descer, eu já coloquei o Dom, eu não esperei a dor vir e coloquei também o coletor menstrual. Pro meu espanto, eu passei o primeiro dia da minha menstruação inteiro
com coletor e sem dor e com um dom. Foi como se ele estivesse esfregando na minha cara. Você quer mais prova do que essa, Thaís? Então, assim, me surpreendeu, recomendo e indico o quadradinho azul. Então, mulher, se prepara, porque hoje eu vou te dar muito, mas muito conhecimento aqui. Coisas que intuitivamente talvez você já sabe, mas acaba esquecendo ou duvidando de você mesma. O seu corpo não é só químico, ele é elétrico. O seu coração funciona a partir de impulsos elétricos. O seu cérebro também, as tuas células também se comunicam assim. Ou seja, isso já é uma realidade no seu corpo. E agora vem uma parte que faz total diferença. A Terra possui um campo magnético e o seu corpo está o tempo todo imerso também nesse campo, gerando campos magnéticos. Isso não é uma novidade para a tua natureza, isso não é uma novidade para o teu próprio corpo. É assim que ele funciona. Ou seja, você não está isolada, você está sendo influenciada o tempo todo por esse ambiente. Então, pensa comigo, se o seu corpo funciona de forma elétrica e está dentro de um campo magnético, faz sentido que qualquer desorganização nesse sistema gere um impacto no seu corpo, inclusive no seu útero. Você já parou para pensar que nos meses que você tem mais desafios emocionais, as suas dores costumam piorar? É porque o seu campo magnético fica totalmente distorcido. Por que você sente essa pressão? Por que você sente um aperto no coração quando as coisas ao seu redor estão fluindo de uma forma que você não está sentindo que é legal? Porque você sente esse campo eletromagnético. E dentro do campo existem informações. Fica tranquila que você vai entender com muita clareza tudo que eu estou te falando aqui. Eu quero te explicar que existe sim um fundamento no funcionamento do quadradinho azul. Que as coisas não chegaram à toa ou que são coisas da minha cabeça. São anos e anos e anos de estudo até conseguir chegar nesse dispositivo com toda a sua inteligência e com toda a sua capacidade. E aqui eu vou entregar para você um pouco desse conhecimento que eu adquiri durante esses anos. Eu me chamo Glau e em 2018 eu vivi uma grande transição na minha vida. Eu passei por uma separação de um casamento e o trabalho virou de cabeça para baixo. E naquele momento eu não estava entendendo nada, mas depois tudo foi se encaixando, foi se organizando e foi fazendo sentido. Eu sempre achei que cristais eram apenas pedrinhas coloridas vendidas nas barracas pelos hippies malucos na feira. Eu não sei se você acha isso também. Até que nessa transição eu comecei um aprofundamento no meu autoconhecimento e no meu desenvolvimento pessoal. E eu comecei a me interessar muito por terapias integrativas e mergulhei no universo dessas energias do campo magnético e do campo vibracional. E hoje, em pleno 2026, não dá para negar que a vida perpassa esses campos e que quanto mais estudarmos e pesquisarmos, mais a gente vai ter a capacidade de usar esse conhecimento a nosso favor, né? E criar novas tecnologias que vão beneficiar a humanidade como um todo. E foi exatamente assim que os cristais começaram a me chamar muita atenção e as tecnologias vibracionais também. Aí eu fui buscar informações que pudessem me responder, né, tirar as minhas dúvidas sobre o mecanismo desses minerais e os benefícios de tê-los por perto. Agora, olha só, eu vou te dar uma aula dentro dessa aula. E esse conteúdo ele é muito precioso, porque ele não é superficial. Eu investi muito tempo e muito dinheiro nesses estudos e o que eu tenho para te explicar aqui, você não vai encontrar em videozinho de YouTube aí não, tá? Tudo começa no átomo. A estrutura atômica das coisas faz com que elas emanem determinadas frequências. É assim, por exemplo, com a cadeira onde você está sentada, com as moléculas de água, com aquela poltrona ali atrás, com o café que você tomou hoje de manhã, com seu estômago, com seu útero, com seu cérebro, tudo, absolutamente tudo. E o que faz cada estrutura ser diferente uma da outra? O elemento químico presente e as ligações do átomo, um no outro. E todo elemento químico tem um campo vibracional, por menor que ele seja, mas tem. E a ciência já comprova isso, tá? Quando esse elemento químico se junta a outro elemento químico, ele cria uma estrutura atômica. Por exemplo, ó, isso aqui é um cristal de quartzo branco, tá? A estrutura do átomo dele tem 6 lados. A gente chama isso de sextavato. E é por isso que sempre que você encontra um cristal de quartzo, ele tem 6 lados. 6 lados, ó. E é essa estrutura que faz com que ele tenha uma frequência específica e uma vibração exclusiva. Eu vou te dar mais um exemplo básico, tá? Imagina só, uma laranja e uma maçã.
As duas possuem basicamente os mesmos elementos químicos, tá? Carbono, nitrogênio, hidrogênio, ok? Maravilha. Mas cada uma delas possui uma quantidade diferenciada. E é exatamente essa receita da natureza, junto com a inteligência que vem com a própria semente, que faz a diferença entre elas. É igual quando o óvulo junta ao espermatozoide. Existe uma inteligência ali nessa célula, que ela vai se multiplicando e ela vira um corpo com vários órgãos diferenciados. E dessa forma, a partir do campo que vai se criando, você tem ali um estômago, você tem ali um rim, você tem ali um fígado. Então, é a junção do campo magnético com os elementos que tem ali que formam a estrutura das coisas. Gente, eu acho isso a coisa mais linda do universo, sabe? Se você for pensar num chá para se acalmar, provavelmente vai pensar num chá de camomila, tá? Porque a camomila possui elementos químicos que, quando você toma esses elementos, eles entram em contato com o seu corpo físico e modificam a sua vibração interna. É assim que eles te acalmam. De forma bem simples, é isso que acontece. É assim que o dom funciona. Com os cristais é a mesma coisa. Cada cristal tem certos elementos químicos, silício, carbono, nitrogênio, magnésio. Olha que coisa incrível, gente. E isso traz a propriedade terapêutica de cada um deles, a cor, a forma, a estrutura. Por isso que, da mesma forma que uma laranja é diferente de uma maçã, de uma pera, um quartzo verde é diferente de um quartzo rosa, ou de uma ametista, ou de uma amazonita. Cada um deles tem seus elementos químicos e as suas propriedades terapêuticas. Essas estruturas cristalinas, elas são tão fortes, e é exatamente essa baita densidade que cria a vibração de um campo de um cristal. Ele vibra, você sente, ele emana uma energia, e dependendo do elemento que tem ali dentro, ele vai vibrar com mais intensidade ou com menos intensidade. Isso depende do cristal, do elemento que tem dentro dele. Esse estudo é incrível. Eu posso ficar aqui, dias e dias e dias e dias falando sobre isso. Mas eu não vou ficar buzinando na sua cabeça sobre isso. Eu só quero que você entenda que a gente está criando uma grande revolução do bem. Porque isso é um conhecimento chave, básico, que você vai levar para a sua vida e entender tudo de uma forma completamente diferente agora. Eu tenho certeza disso. Aliás, já me conta aqui nos comentários o que você está achando dessa aula, se você já imaginou que era assim que funcionava, se você sabia que era assim o mundo dos cristais. É maravilhoso, né? Me conta o que você está achando de tudo isso. Não sinto mais dor. Muito bom. Um pouco antes de estar usando o dom, eu tive um diagnóstico de adenomiose. Então, isso fazia com que eu sentisse as cólicas muito fortes, a ponto de ter que tomar medicação na veia, a ponto de ficar 3, 4 dias sem conseguir ficar dentro da minha rotina, trabalhando, né, cuidando dos meus filhos, por causa das cólicas menstruais. E como que era, assim, essa rotina da dor, assim? Ela te impossibilitava de fazer o quê? Tudo, trabalhar, estudar, cuidar da minha vida, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, tudo. Eu ficava praticamente de cama 3 ou 4 dias, assim, sofrendo, chorando, com dor, ou medicada. Era minha cliente, que virou amiga, e um dia tu veio na minha casa e eu passei por isso que tu viu, né, o que aconteceu, assim. Eu passei por esse processo de dor menstrual e tu tinha 2 dons contigo e tu disse assim, não, para aí que eu vou te dar um negócio que vai melhorar a tua dor. E eu acreditei na hora. Isso aqui é esse produto, vem dessa fonte aí, eu quero testar. E aí eu peguei, me deu 2 dons, me colocou um aqui na frente, né? E outro atrás, assim, e era isso, assim, eu tinha muita dor nas costas, era como se as costas estivessem abrindo, assim. E aí tu me deu, eles colocou, assim, e não deu 15 minutos, e a dor passou, sumiu, evaporou, graças a Deus, até hoje. Não sinto mais dor. Muito bom. Quando esse campo, quando ele vem da natureza, olha, pega essa visão, tá? Quando esse campo vem da natureza, como é o caso dos cristais, ele gera energia vital, ou seja, uma energia da vida. A energia que o teu próprio corpo reconhece, é uma energia da natureza, tá? O teu corpo reconhece porque ele também é natural. A vida gera vida, a natureza gera vida. Agora, quando esse campo é antinatural e vem de coisas que não passam pela natureza, que passam por processos industriais, essa energia vital, ela é
retirada de você. E é aí que a nossa saúde recebe essa interferência, que ao invés de ser uma energia enviada para o seu corpo, ela retira a energia vital do teu organismo. Eu menstruo desde os 14 anos e sempre com muita cólica, no primeiro e no segundo dia. Aliás, me conta como é que é para você, quais são os seus dias de cólica. Quando eu comecei a estudar a respeito desse assunto, eu iniciei um processo com dispositivos eletromagnéticos. Muitas pessoas enxergam isso como misticismo ou esoterismo, e eu procuro ter um olhar terapêutico, buscando cada vez mais bases de estudo para deixar a coisa mais tangível. Então, eu fui a minha própria cobaia por 4 anos. Eu criei os primeiros dispositivos que já resolveram um pouco, só um pouquinho as minhas dores. Mas eu fui melhorando, aprimorando, estudando mais, até chegar numa mistura perfeita de cristais, os elementos perfeitos que deviam estar aqui dentro, a tecnologia perfeita que eu deveria imprimir aqui, a cor, o tamanho, até chegar nesse quadradinho azul aqui. A tecnologia aplicada no Dom, ela é exclusiva. E ele funciona de uma forma muito simples. Agora eu vou falar das contraindicações e do modo de uso do quadradinho. A fórmula dele possui 3 propriedades principais. A primeira dela é um relaxamento da área dolorida. É aí que 95% das mulheres já sentem o resultado no primeiro uso, porque ele relaxa aquela área que está tensa, dolorida, trazendo mais fluxo energético, amenizando e aliviando essa dor. A segunda propriedade é de regeneração celular. A longo e médio prazo, ele ajuda o seu corpo a regenerar a sua própria estrutura, facilitando que pequenas fissuras possam se regenerar com mais facilidade e de forma muito mais natural. E a terceira é a longo prazo, ajudando a diminuir processos inflamatórios. E é aqui que eu preciso da sua atenção. O Dom, ele não faz milagres instantâneos em corpos extremamente inflamados, principalmente com aquelas pessoas que continuam se alimentando de forma inflamatória, comendo farinha, comendo açúcar, comendo farinha, comendo açúcar, de forma desenfreada, tá, mulher da deusa? Esse não é seu caso não, né? Pelo amor da deusa. Se você tem algum tipo de necessidade diferenciada, você precisa cuidar disso. Outra coisa extremamente importante, a gente não indica que você pare nenhum tipo de tratamento. O Dom age na tua área afetada e não influencia em nada de forma negativa. Você não precisa parar nada para usar o Dom. Não faça isso, ok? 95% das mulheres que usam já sentem a melhora no primeiro uso. Ele vem com esse ímã aqui, ó, que você fixa na calcinha. Assim, ó. Imagina que aqui é a sua calcinha e suponha que você tem uma dor nessa região. Você vai tirar o ímã do Dom, vai colocar ele dentro da calcinha, na altura da tua área afetada, ok? E vai deixar ele lá. Usa durante todos os dias que você sabe que tem dor. Eu uso no primeiro e no segundo dia, que são os meus dias de cólica. Se você tem cólica no primeiro e no último, vai usar no primeiro e no último, tirando somente para tomar banho. Tomou banho, coloca a tua calcinha, coloca o Dom ali de novo, ok? Você comprou o Dom, suponha que você foi lá e comprou o Dom, colocou ele na calcinha, na altura do útero, não tá com dor e teve dúvida se foi ele. Se tirar, vai começar a sentir dor. Se você sabe que naqueles dias você tem dor, não tira. Por quê? Porque você não está colocando ele para dentro do teu corpo, ele está emanando a energia. Se você tira ele de perto da área que ele está atuando, essa área para de receber essa energia e ela vai voltar a ficar dolorida. Lembra que a primeira propriedade terapêutica dele é relaxar a musculatura da área afetada? Então ele vai estar ali, ó, relaxando essa área, tá? Mulheres com endometriose podem usar? Sim. A gente tem muitas clientes que usam com endometriose e aprovam o Dom. Quem tem endometriose sabe, você começa a sentir abrir atrás das costas e parece aquele peso que vai cair, alguma coisa ali de baixo ali. Então a cólica estava bem grande, né? Quando chegou, a minha prima trouxe para mim, eu já tirei do saquinho, já coloquei assim, cronometrei 21 minutos e ele tinha retirado a dor. Eu fico prostrada, eu sou a pessoa que fica assim, ó. Eu fico tipo assim, 2 dias assim. No domingo, meu esposo falou, nossa, o que você tá fazendo aqui? Porque ele que cuida de mim, né, quando eu tô assim mal no primeiro dia. Então eu falei assim, esse negócio funciona. Funciona! Eu já tomei codeína,
eu já tomei morfina. Eu tenho uma cicatriz no rim por conta de medicação. Sim, ontem eu consegui fazer 10 minutinhos de alongamento. Hoje eu consegui iniciar um treino. Fiz 15 minutos, um treino leve, com um pouquinho peso, pezinho de 3 quilos, mas eu treinei. E aí eu consegui fazer minhas coisas, eu trabalhei, tive ideias. Eu consegui falar no Instagram, coisa que assim, eu não mostro meu rosto no Instagram quando eu tô assim, porque eu fico me sentindo mal. Sei lá, eu falo, isso aqui, gente, é como diz a minha amiga mesmo, salvou a Terra, porque é muito louco, é muito louco. E quando eu tava cronometrando, eu tava vendo, tá diminuindo realmente, né? E aí, quando eu fui ver, eu esqueci, eu falei, gente, 21 minutos e não tem dor. Glau, e se não funcionar para mim? Ó, eu te dou uma garantia de 60 dias. Presta atenção que isso aqui também é muito importante, tá? Quando o seu dom chegar, você tem que entrar em contato comigo para eu começar a fazer o seu acompanhamento. Você vai fazer o mesmo protocolo de uso durante o seu primeiro ciclo. Se ele não funcionar da forma que você esperava, eu vou criar um protocolo estendido de uso para ti. Nesse protocolo, você vai usar fora do seu período menstrual, exatamente para a gente buscar o caminho do médio e longo prazo, lembra? Para a gente trabalhar a parte da regeneração celular e a diminuição dos processos inflamatórios. Foi assim com a Flávia. Presta atenção no depoimento dela. E no quarto mês, eu fiquei sem dor nenhuma. Eu não tenho mais escapes menstruais, acredito que é por causa do dom, que ele me ajudou na parte física. Eu sinto menos saliência na minha parte pélvica do meu endometrioma e também a questão da dor. Eu não sinto mais dor quando eu uso ele e eu não preciso mais tomar o Buscopan, que era o meu intuito quando eu comprei o dom. Eu falei, eu quero ter uma vida mais leve, mesmo tendo a endometriose. Me chamo Flávia Braz e vim contar um pouco da minha história, como eu encontrei o quadradinho azul. Eu iniciei a minha vida jovem, no ciclo menstrual, com 14 anos, tomando coquetéis de remédio todo o período, já cheguei quase a desmaiar na minha adolescência. Eu tive que esperar 34 anos para me deparar, quando eu tentei ser mãe, um câncer de tireoide. Em 4 meses eu adquiri um endometrioma gigante de 10 centímetros, adenomiose e endometriose. Os médicos falaram que eu tinha que fazer cirurgia, talvez arrancar uma parte da trompa, perder uma parte do meu ovário, talvez até mesmo o útero. E eu fiquei me questionando na questão da maternidade. Eu tinha dores no primeiro e segundo dia e tomava Buscopan. Quando eu tomava isso, eu não cortava minhas dores. Até encontrar a Glau falando deste quadradinho. No primeiro mês, não senti nada de diferença. E conversei com a Glau. Ela criou um protocolo ao qual eu segui à risca. No quarto mês, eu fiquei sem dor nenhuma. Então hoje eu posso me considerar uma mulher sem dor, tendo um produto natural para me ajudar nessa trajetória. Muitas clientes já estão usando para outras dores. Eu costumo dizer que não tem como ele não funcionar, porque ele age 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, emanando essa energia vital. O seu corpo vai se beneficiar com isso. Se você fizer exatamente o protocolo que eu te proponho e não resolver, entre em contato que, eu devolvo o seu investimento sem nenhuma burocracia. Pode com um adolescente? Pode sim. Adolescente tem uma coisa que é muito maravilhosa. O corpo de uma mulher jovem recebe essa energia com muita facilidade e assimila muito rápido. Por quê? Porque é um corpo jovem. Então os pais e as mães já compraram para suas filhas e o resultado é maravilhoso. E os fluxos muito desregulados e ela sentia cólicas intensas, né? Chegando a faltar aula, atrapalhava ela bastante. Eu não tenho conhecimento, né? Assim, acesso às dores, né? Menstruais e cólicas e tal. Mas como pai, me deixava bastante desconfortável, assim, perceber as dores que a Tainá vinha sentindo. Ainda no período inicial, né? De menstruação, assim, ela é muito jovem e agora que ela vinha iniciando esse fluxo, e os fluxos muito desregulados e ela sentia cólicas intensas, né? Chegando a faltar aula, atrapalhava ela bastante. E aquela dor ali me machucava também, né? De perceber ela assim. E nas poucas explicações que ela teve agora do dom, isso eu já tinha comentado com vocês, né? O quanto diminuiu as dores, ela não precisou mais se ausentar de aula nem nada e fica feliz, assim, se mantém constante, né? Mesmo nos dias de menstruação. E agora a novidade que eu quero contar para vocês, que é que a gente constatou que inclusive deu uma regulada no fluxo dela e diminuiu bastante o fluxo, né? Então a gente está muito feliz, quero agradecer mais uma vez vocês pelo dom. Grande abraço. Tá bom, Glau, mas quem é que não pode usar? A gente tem somente 2 contraindicações. Mulheres com marca-passo, por causa do ímã que tem para fixar na calcinha, tá? E mulheres que usam o DIU de cobre.
O DIU de cobre, ele inflama o seu útero. E o Dom, se ele for usado de forma prolongada, ele vai trabalhar para desinflamar o seu útero. E aí pode ser que você engravide, né? E a gente não quer isso. Ô Glau, precisa comprar todo mês? Um Dom é para sempre, tá? Se você tomar remédio todo mês, no final do seu período fértil, você vai gastar aí em torno de uns 10 a 22 mil reais, dependendo da qualidade e da quantidade da medicação que você tomar. E você também vai sobrecarregar os seus órgãos vitais. Então, ó, se você não perder ou não quebrar o seu dispositivo, ele vai durar para sempre. Somente um resolve a vida toda. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Nossa, mulher da deusa! Pode emprestar, Glau? Pode. Pode emprestar para sua amiga, para sua irmã, para sua filha, não tem nenhum problema, tá? Diminui meu fluxo? Olha, esse não foi o foco do desenvolvimento do Dom, mas a gente tem relatos entre as nossas clientes que o uso todos os meses ajudou muito a regular e a diminuir os fluxos intensos. E o Dom pode fazer algum mal? Não. O Dom emana energia vital. Essa energia é reconhecida pelo seu próprio corpo, só faz o bem, como a energia que está aqui nessa maçã ou nessa laranja. E onde usa? Ele é usado de forma externa dentro da calcinha, como eu falei para você, tá? Na altura da dor. Inclusive, vou aqui colocar o meu de volta, porque lembra que eu tô menstruada e eu não quero correr o risco, né? Minha dor é muito intensa. Eu posso usar mais de um? Pode. Como ele tem um raio de atuação, olha só, né? Como ele tem assim esse raio de atuação, e muitas mulheres sentem cólicas em locais diferentes, tipo, tem mulheres que têm dor no útero, dor na lombar, algumas têm uma dor mais para cá, outra para cá. A gente indica sim 2 dispositivos. Inclusive, nesse caso, quando você for comprar lá no nosso site, o segundo tem 25% de desconto. Se acalma que eu já vou liberar para você aqui o link, tá? Eu quero explicar o mecanismo de funcionamento do dispositivo para que você tenha segurança do que você está levando. Sabe aquela dor nas pernas que a gente sente? Olha, aquilo alivia num grau que, olha, vocês enviam para todo o Brasil ou só para alguns lugares, algumas regiões? A gente envia para o Brasil inteiro. Então, mulher da deusa, você pode estar em qualquer lugar do Brasil que você pode ter o seu Dom. Glau, quanto custa o Dom? Quanto custa? Ó, hoje o valor do Dom é R$ 256. Calma, calma que eu vou fazer uma oferta para você. E esse valor já está muito baixo porque eu uso material importado para fazer o dispositivo. E a próxima leva vai estar com um preço muito mais alto, com certeza. R$ 256 para aliviar suas cólicas com um dispositivo que dura para sempre é muito pouco perto de todo o dinheiro que você gasta há muitos anos, né, mulher? Só que para esse grupo aqui, eu vou fazer uma oferta especial que vai durar muito pouco tempo. Fica atenta que eu já lanço para você aqui o nosso link, tá bom? Aliás, a gente tem pouquíssimas unidades e vale a pena você já garantir o seu, tá? Mas, antes de te falar o preço, eu quero te fazer um combinado agora. Essa oferta é diferenciada e eu sei o quanto esse dispositivo vai beneficiar a sua vida. Então, ao comprar o seu Dom, eu quero que você se comprometa a ajudar outras mulheres, para que a gente possa fazer uma rede, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais e mais e mais. Você vai me mandar uma mensagem dizendo: Glau, eu comprei o Dom e eu quero que você seja o meu próximo depoimento. Porque o seu depoimento de uso vai ajudar mais e mais mulheres a se libertarem também das suas dores menstruais. Combinado? Então, ó, para vocês que estão aqui hoje comigo, adquirindo o Dom nessa oferta hoje, ele está a 12 parcelas de R$ 20,47. R$ 20,47, meninas. Ou R$ 199 à vista. Lembrando que comprando 2 ou mais unidades, você vai ter um desconto de 25% nas próximas unidades. O link, já vou botar aqui, ó. Entra em contato, já clica lá e já garante o seu. O link tá aqui, ó, nos comentários do vídeo e você pode garantir o seu agora. A compra é totalmente segura e a gente envia para todos os lugares do Brasil. Faz isso agora porque a gente tem pouquíssimas unidades e pode ser que você não consiga comprar o seu, tá? O meu intuito, meninas, é libertar cada vez mais mulheres desse ciclo de dor infinito. Gastando dinheiro, perdendo a vitalidade, deixando de fazer coisas que ama, tendo dias assim, ó, pesados. Hoje eu tenho certeza que você entrou nessa aula de uma forma e vai sair totalmente transformada. E essa é a minha missão.
facilitar o entendimento e mostrar para você que uma vida mais alinhada com a natureza e com equilíbrio está disponível para nós e é o que vai fazer a grande diferença numa vida com mais saúde, com mais disposição, com mais presença, e muito mais leveza, né? Eu estou extremamente feliz de você estar comigo nessa. Já garante o seu dom agora e viva o seu próximo ciclo totalmente livre de dor. O link já está aqui embaixo nos comentários e eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Não perde essa oportunidade, não perde. Vai encerrar rapidamente e depois o preço vai subir. Vem viver a sua vida livre das cólicas menstruais agora. Faça como eu, que já estou há 7 anos sem esse peso das cólicas menstruais também. E todas as nossas clientes maravilhosas que já estão vivendo ciclos totalmente livres de dor, né? Olha só quem apareceu aqui, vocês viram? Que coisa mais fofa. Ai, 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 ai. Maravilha, seja bem-vindo ao seu mundo eletromagnético e a uma vida muito mais alinhada com quem você verdadeiramente é, de forma simples, leve, prática e segura. E no dia que o dom chegou, eu menstruei. Para minha surpresa, o meu primeiro dia, eu não senti absolutamente nada. Eu tenho um histórico de cólicas bem fortes. Eu chegava numa situação em que eu não me mexia, eu ficava deitada no chão, eu não conseguia falar, eu sentia muita ânsia de vômito. Mesmo, vamos supor, eu tomei o remédio na hora que a cólica começou, não adianta, um pouco tempo depois ela ia piorar para um nível onde eu vomitava o remédio, dava tempo dele agir. Ele era muito devagar, não conseguia acompanhar. Foi nesse contexto que um dia eu estava mexendo no Instagram, despretensiosamente, e eu passei por uma postagem patrocinada, né? E pensei, meu Deus, se isso for real, isso é absolutamente revolucionário. Reduzir a minha cólica de 80% a 100% mudaria a minha vida. Fiquei um pouco na dúvida, por que não testar? Se não funcionar, é uma pena. Se funcionar, a minha vida muda pra sempre. Então eu achei que valia a pena o investimento. E no dia que o dom chegou, eu menstruei. Para minha surpresa, o meu primeiro dia, eu não senti absolutamente nada. Eu fiquei um dia com o dom, não senti nada, fiquei feliz, alegre, satisfeita. Aí chegou a noite, e no meio da noite eu acordei sentindo um pulsar, vamos dizer assim, na região do meu útero, né? E era uma coisa muito agressiva, do que eu já estava muito acostumada, porque todo mês eu tinha. Mas o que foi interessante foi que, além do pulsar, eu não sentia absolutamente nada. Eu não sentia dor alguma, então eu fiquei olhando pro teto e comecei a rir, porque eu sabia, pelo jeito que estava a situação, que era pra eu estar chorando naquele momento. Era como se fosse um escudo antidor. Quem participou disso tem um lugar garantido no céu, e eu repito de novo, vocês têm um lugar garantido no céu, porque a minha vida mudou pra sempre. Eu posso sair de casa, eu posso ir pro trabalho no meu primeiro dia de menstruação.